Imagine um livro capaz de conceder poder sobre entidades que vão além da nossa compreensão. Um manuscrito antigo que descreve em detalhes como um rei lendário teria aprisionado e controlado seres sobrenaturais. Os 72 demônios de Salomão, lenda ou uma verdade sombria? Durante séculos, ocultistas e estudiosos tentaram decifrar os segredos desse livro místico. Mas os que ousaram invocar esses nomes, muitas vezes nunca mais foram os mesmos. Hoje, vamos explorar os mistérios dos 72 demônios de Salomão e a origem dessas entidades. O que são? De onde vieram? E qual o real perigo de invocá-los? Prepare-se. A verdade pode ser mais assustadora do que qualquer ficção. Nos recantos mais antigos da história, encontramos a figura do rei Salomão, um governante lendário, conhecido pela sua sabedoria incomparável. Mas há um lado obscuro da sua história que poucos conhecem. Salomão, dizem, possuía um anel místico, um artefato que lhe permitia controlar entidades sobrenaturais. Com esse poder, ele teria invocado e subjugado 72 demônios para auxiliá-lo na construção de seu grandioso templo. Mas qual é a origem desse poder? Os textos bíblicos fazem apenas menções vagas a esse conhecimento, enquanto os escritos apócrifos e ocultistas nos fornecem detalhes mais profundos e intrigantes. Alguns acreditam que Salomão teria adquirido esse conhecimento de tradições egípcias e babilônicas, culturas antigas onde a magia e o contato com entidades espirituais eram comuns. Então, a pergunta surge: será que tudo isso não passa de uma lenda? Ou será que existe uma base real por trás desses registros antigos? O fato é que, ao longo dos séculos, alquimistas, feiticeiros e estudiosos do oculto buscaram esse conhecimento perdido na esperança de desvendar os segredos de Salomão. Mas o que são, de fato, esses 72 demônios? O que eles representam e que tipo de poder eles possuem? Para entender o poder real desses demônios, precisamos olhar mais de perto o Lemegeton, também conhecido como a Chave Menor de Salomão. Este grimório misterioso contém uma lista detalhada de 72 entidades, todas com habilidades sobrenaturais únicas. Cada uma dessas entidades é descrita com especificidades, oferecendo aos ocultistas uma ferramenta poderosa para invocações. Alguns demônios, como Astaroth e Baal, são conhecidos por conceder sabedoria e conhecimento sobre o futuro. Outros, como Andras e Raum, são temidos por sua capacidade de espalhar destruição e caos. Cada demônio tem um selo próprio, um símbolo místico, usado em rituais para invocar seu poder. Mas o que torna esses seres tão poderosos? E qual é o impacto de invocar uma dessas entidades? O Lemegeton não só descreve as entidades, mas também revela suas naturezas e suas fraquezas, oferecendo aos ocultistas o que parece ser um manual para controlar essas forças sobrenaturais. No entanto, esse poder vem com um preço. Cada invocação é uma negociação com o desconhecido, e não se sabe ao certo o que o demônio espera em troca. As histórias de invocações bem-sucedidas são raras e, quando ocorrem, frequentemente envolvem consequências que mudam a vida do praticante para sempre. A pergunta que se coloca é: até onde uma pessoa está disposta a ir para obter esse poder? E, se o preço for muito alto, será que vale a pena? Mas quem são de fato essas entidades? A origem dos 72 demônios de Salomão está entrelaçada com várias mitologias antigas. Alguns acreditam que essas entidades são resquícios de cultos pagãos, originários de culturas como a egípcia, a mesopotâmica e até mesmo de tradições hebraicas mais antigas, onde seres sobrenaturais eram adorados e temidos. O rei Salomão, em sua busca pelo conhecimento, pode ter se conectado com essas culturas antigas e absorvido seus ensinamentos sobre as forças do além. Além disso, muitos estudiosos apontam para o fato de que, em diferentes religiões e sistemas de crenças, o número 72 tem um significado especial. O número é visto como um símbolo de perfeição, equilíbrio e harmonia cósmica, mas também pode ter conotações sombrias, relacionadas ao caos e à destruição. Alguns especialistas afirmam que esses demônios não são apenas figuras mitológicas, mas também refletem aspectos da psique humana. Seriam essas entidades uma representação de nossos medos mais profundos? Ou de nossos desejos incontroláveis por poder e sabedoria? Essa dualidade entre a realidade e a lenda
torna os 72 demônios ainda mais intrigantes e assustadores. À medida que o conhecimento dos 72 demônios se espalhou pelo mundo, muitos foram tentados a invocar essas entidades, em busca de poder, sabedoria ou até mesmo riquezas. No entanto, as histórias de quem tentou realizar esses rituais são repletas de acontecimentos inexplicáveis e aterradores. Em 1971, um grupo de estudantes universitários tentou recriar um ritual descrito no Lemegeton. O que começou como uma experiência acadêmica logo se transformou em um pesadelo. Objetos começaram a se mover sozinhos, e um dos participantes relatou ouvir vozes sussurrando seu nome. A situação rapidamente saiu de controle, e o grupo teve que interromper a invocação. Porém, eles nunca mais conseguiram esquecer o que aconteceu naquela noite. Em outro caso, em 2003, um ocultista chamado Daniel M. alegou ter estabelecido contato com um dos demônios mais poderosos do Grimório. Poucos dias depois, ele foi encontrado em estado de choque, murmurando palavras em uma língua desconhecida. Até hoje, ele recusa-se a falar sobre a experiência e permanece traumatizado. Esses relatos não são exceções. Existem muitos outros casos de pessoas que invocaram essas entidades sem o devido preparo, apenas para se verem assoladas por consequências irreversíveis. Sonhos vívidos, obsessões, paranoias e até mesmo ataques físicos são alguns dos efeitos mais comuns registrados por aqueles que ousaram tentar controlar os 72 demônios. Invocar um dos 72 demônios de Salomão não é algo que deve ser feito sem uma profunda compreensão dos riscos envolvidos. De acordo com ocultistas experientes, o preço de invocar essas entidades pode ser muito mais alto do que os praticantes estão dispostos a pagar. Muitos ocultistas relatam uma sensação de perda de controle após o contato com essas entidades. Alguns dizem que a linha entre a realidade e o mundo espiritual se torna embaçada, e os demônios começam a influenciar suas vidas de maneiras sutis, mas profundas. A busca por poder, sabedoria ou riqueza pode se transformar em uma obsessão, onde o praticante se vê aprisionado por sua própria ambição. Outros relatam que, após invocar um demônio, suas vidas começaram a se desmoronar de maneiras inesperadas. Relacionamentos se desintegraram, a saúde piorou e eventos trágicos começaram a acontecer ao seu redor. Alguns acreditam que esses demônios não concedem poder sem pedir algo em troca. O que eles desejam é algo muito mais precioso do que simples riqueza. Eles querem a alma do invocador. Este preço invisível, muitas vezes pago em sofrimento e desespero, faz com que muitos ocultistas abandonem a prática e busquem formas de se proteger. Mas, uma vez que o véu do desconhecido é levantado, é impossível voltar atrás. O contato com esses seres pode deixar cicatrizes profundas na alma de quem ousa invocá-los. A pergunta final permanece: será que as entidades descritas no Lemegeton são reais? Existem provas concretas de que esses demônios realmente existem? Ou eles são apenas personificações de nossos próprios medos e desejos? A verdade pode ser mais complexa do que imaginamos. Para alguns, os 72 demônios de Salomão são uma metáfora para as forças ocultas que habitam a psique humana. São representações dos nossos medos mais profundos e de nossos impulsos mais sombrios. Para outros, esses demônios são entidades reais que interagem com os humanos de maneiras que não compreendemos. O que é certo é que, ao longo da história, muitos tentaram invocar esses seres e pagar o preço pelo poder e pelo conhecimento que eles prometem. E para aqueles que tiveram a coragem, ou talvez a loucura, de tentar, as consequências foram profundas e muitas vezes aterradoras. As lendas sobre os 72 demônios de Salomão continuam a assombrar a mente humana. O que resta é a dúvida, o medo e a curiosidade. Até onde você iria para obter poder? Até onde você iria para conhecer a verdade? A lenda de Salomão e seus 72 demônios continua viva, e aqueles que buscam seus segredos podem estar apenas começando a entender o custo real de tentar controlá-los.